A Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, somente o versículo, a parte B do versículo só, ou poderíamos ler todos, se eu vou pegar a primeira parte como tema, mas vamos ler o versículo 1 apenas. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu quero ficar com essa parte. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém. Podem sentar. Nós estamos diante da Bíblia, e a Bíblia é boa porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que quando se fala de vaso, logo nós pensamos que vaso é só aqueles vasos que a gente usa para adornar, né? E se fosse falar de vaso, nós chamaríamos a irmã Adriana, o seu esposo, que adornam vasos sempre nas festas, nas ornamentações. E nós olhamos para a Bíblia que Deus nos trata como vaso. E vaso é vaso. Vaso vazio não tem valor. É certo que ele tem um valor, mas não tem aquele embelezamento do que ele está vazio. Se esses vasos que estivessem aqui na frente estivessem sem essas flores, seria apenas um vaso. Mas com o conteúdo dentro, ele chama a atenção de quem está olhando. Porque o vaso sem algo dentro, ele fica desatrativo. Então o vaso, quando Deus fala de vaso, ele chama o Samuel e ele pede que o Samuel faça o quê? Encha o vaso de azeite, porque vaso vazio não serve para ser usado. Então o Samuel precisava encher o vaso de azeite, e este azeite serviria na antiguidade para algumas finalidades. Se usava azeite para uso cosmético, eu sabia que ia faltar. Uso cosméticos, usava-se azeite para curar as feridas, usava-se azeite para embelezar o corpo. Quantos usaram no cabelo brilhantina? Era óleo. Quina petróleo? Era óleo. Quantos passavam azeite na pele porque não tinha um perfume? Então o azeite na Bíblia servia para muitas coisas, e uma das coisas que chama atenção na Bíblia Sagrada sobre o azeite é que ele trazia alguns benefícios. Ainda hoje você fala azeite, mas você pode falar óleo também. Você chega numa casa, quando a dobradiça está ringindo, você coloca um pouquinho de óleo, ela fica ainda barulhando uns 2 dias. Depois que o óleo penetra, não tem mais problema. Você pega um cadeado lá no portão que está trancado, ruim de abrir, você coloca uma gotinha de óleo, e quando você vê, aquele cadeado está macio. Então, trazendo para um lado espiritual, tem muitas pessoas que estão encracadas e precisam de um pouquinho de óleo. Tem muitas pessoas que não erguem mais o braço porque enferrujou, não dão mais um glória a Deus porque a garganta já não sente mais aquele prazer de dar um glória. Então precisa um pouquinho de óleo, um pouquinho do Espírito Santo na vida. Porque é bem verdade que pular demais e gritar demais, às vezes se torna um pouco assim: pastor, eu estou até atribulado com o irmão. Não, é bom às vezes a gente ter um certo temperamento, mas ficar muito engessado, assim, um crente muito maduro demais, parece que a gente está falando por um público que não conhece Bíblia, que não conhece o Deus que serve. Então quando se fala em Deus, se fala em Espírito Santo, se fala em encher um vaso, logo nós temos que pensar que nós não somos daqui. Hoje eu fui num determinado lugar, e o irmão disse assim: o senhor ouviu o depoimento fulano de tal? Eu disse: não ouvi. O senhor leu? O senhor não lê jornal? Eu disse: para que ler jornal? Mas é todo dia a mesma coisa e nada muda. O senhor perde tempo em ler jornal. A minha pátria, eu disse assim: a minha pátria não é aqui. Ele disse: o senhor está bom? Eu disse: não, mas é verdade, eu não vou ficar aqui para sempre. Aqui não tem melhora mesmo.
A nossa pátria é no céu, o nosso rei já está eleito, o nosso rei é santo, o nosso rei é verdadeiro. Por que eu vou me estressar e ficar preocupado com lava aqui, lava lá, lava colar? Tudo é lava e está lavando, e essa lavagem está entrando até no meio da igreja. Então nós temos que se cuidar para não se corromper os que ainda estão de pé. Nós devemos nos cuidar, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. E se nós sabemos que nós não vamos ficar para sempre aqui, nós precisamos encher o nosso vaso, porque o dia certo que ele vai vir nós não sabemos, mas ele vem. Então ele nos compara como um vaso, e ele chamou Samuel e disse: você precisa fazer uma missão. Só que para essa missão você não pode ir com um vaso vazio. Eu preciso que você leve azeite, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou para te mandar na casa de Jessé, e lá eu vou me prover de um rei. E a Bíblia conta que o Jessé foi, levou o vaso, e quando ele encontrou o homem que Deus escolheu, ele derramou o vaso de azeite, e aquele gesto ungiu o rei Davi. E depois em outras unções e outras passagens bíblicas, como o Jacó, quando ele dorme, naquela visão que ele tem em Betel, ele unge a pedra com óleo. Também o Samuel unge a pedra, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí você vai encontrar unção de vaso, unção de pedra, unção de altar, unção de tantas coisas. Mas o que chama a atenção aqui é que Deus chamou o Samuel para ungir um homem. E a Bíblia também compara nós como vasos. Por quê, pastor? Onde é que nós vamos encontrar isso? Se você ler a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 15, quando o Saulo ele se converte ao Senhor no caminho para Damasco, e ele ficou cego, e ele vai até a casa de um certo Ananias, e aí Deus chama um outro Ananias para ir orar por ele. Esse Ananias, atemorizado, assim: eu não vou orar por aquele homem é um tirano, ele mata crente, ele pega a carta para matar cristãos, eu não vou lá não. Deus diz assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então Deus nos chama de vaso. Então quando eu chamo alguém de vaso, tem que ser vaso de verdade, não pode ser caneca, não pode ser botija, tem que ser vaso. Vaso é para estar pronto para ser usado. E quando Deus disse para Ananias ir na casa onde estava o Saulo, quando chegou lá, ele encontrou aquele homem que era perseguido, que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ele já estava orando, ele já estava cheio do Espírito Santo. Quando Ananias chegou para orar por ele, ele já viu que aquele homem já era um vaso, já tinha se transformado. Então nós precisamos transformar a nossa vida e deixar as minguinhas dessa vida que nos rodeia, não tirar o brilho do nosso vaso, e nós não venhamos ficar embainhados com as coisas desse mundo, com o jogo, com novela, com Big Brother, com tantas coisas que nos estão nos cercando, com WhatsApp, com Facebook, e perdermos o brilho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que estar em nós, e para ele estar em nós é preciso nós buscarmos, encher o vaso. Não é Deus que vai encher o vaso, é nós que vamos encher. Se nós buscarmos, o vaso vai ser cheio. Se nós formos cheios, nós somos bênção de Deus. E se nós somos bênção de Deus, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem glória, você dá glória. Se você não tem glória, você não dá glória. E quando a Bíblia fala da importância do vaso, quando ele disse para o Ananias: tu vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Então Deus chama nós de vaso. E se Deus chama nós de vaso, é porque Ele não quer vaso vazio. Por que Deus não chama nós de outra vasilha? Chamou de vaso. Por causa da utilidade que tem o vaso. Por causa que o vaso ele não tem valor vazio. Ele precisa estar com alguma coisa dentro. E assim somos nós. Nós só somos alguma coisa se Deus estiver dentro de nós. Nós só vamos ser alguma coisa na igreja se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Olha para um homem que estava perseguindo os cristãos e agora está sendo chamado de vaso. Pastor, mas então aquilo era um vaso ruim no mundo? Era. No mundo era um vaso ruim. Mas a Bíblia diz que Deus transforma. A Bíblia diz que Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro. E quando ele desceu à casa do oleiro, Deus mandou Jeremias observar o que o oleiro estava fazendo. Estava fazendo um vaso, e o vaso se quebra, mas o oleiro não desperdiça, ele torna a fazer um outro, porque aquele vaso que se quebrou, não tinha mais como, quem sabe, consertar. Tem alguns historiadores que dizem que colocava aquela argila de novo, deixava um tempo na água, depois pisava em cima de novo. Mas a Bíblia está falando aqui que o oleiro pega um barro e faz um outro vaso.
E esse vaso que ele vai fazer aqui, para mostrar para Jeremias, é para mostrar que assim o Senhor pode fazer de nós. Se nós falharmos, se nós errarmos, se nós pecarmos, mas se nós nos humilharmos na presença de Deus, a Bíblia diz que o justo vai cair, mas Deus vai levantar quando ele se arrepender. O justo pode tropeçar, mas as mãos do Senhor estão sempre estendidas para erguê-lo novamente, fazer dele um vaso de honra. Aleluia! Às vezes nós olhamos e dizemos assim: olha, fulano de tal errou, fulano de tal pecou, eu vou perdoar ele, mas nós ficamos sempre com aquela reserva, assim, com o pé atrás. Por isso que o Davi, quando ele pecou, Deus perguntou para ele nas mãos de quem que ele queria cair. Se ele queria cair nas mãos do homem ou nas mãos de Deus. O Davi disse assim: eu quero cair na mão de Deus, porque o meu Deus é misericordioso, o homem não tem misericórdia. Você sabia que Deus é mais misericordioso do que nós? Amém. Olha essa notícia. Toda a vida, né? Só que ele está assentado no alto e sublime trono. Ele é rei. Ele é o dono de todas as coisas. E ele poderia exigir de nós que nós andássemos de joelhos, prostrados aos seus pés. Mas ele é misericordioso. Aleluia! Enquanto nós, quando temos alguma coisa, a Bíblia não, alguém diz aí que quer conhecer alguém, dê poder para ele, né? Às vezes você dá o poder, a autoridade para alguém, você já sabe que ele é, porque ele se acha o dono da boca, o dono da coisa. Ele faz, desfaz, acha que manda, desmanda, e Deus olha assim: eu que tenho toda a autoridade no céu e na terra, sou misericordioso. Eu perdoo e eu não esqueço, e quando eu perdoo eu lanço no abismo do esquecimento. E nós que somos seus filhos deveríamos fazer as mesmas coisas, porque Deus, para ter vaso cheio, é preciso que nós venhamos saber entender qual é o plano de Deus na nossa vida. Agora, para você encher um vaso, esse vaso tem que estar em que posição? Boca para cima ou em pé? Sem tampa ainda. Tem uns vasos com tampa por aí. Tem uns vasos com tampa que só abre a tampa quando diz que é bênção. Tem uns vasos por aí, que se dizem vasos, que só gostam de mensagens que dão carro, dão casa. Porque não existe mensagem que dá carro e dá casa. Não existe. Existe uma doutrina da prosperidade, que a verdadeira prosperidade é temer ao Senhor. Não existe outra prosperidade do que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você olhar para Salomão, a Bíblia diz que quando Salomão construiu o templo, fez uma oração, o Senhor aparece a ele e diz assim: pede o que você quiser. O Salomão poderia ter pedido riqueza, dinheiro, mas ele diz assim: me dê sabedoria para que eu saiba entrar e sair e conduzir o teu povo. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto da oração de Salomão, porque o Salomão deixou de pedir para si e pediu para que ele fosse um homem que entendesse a vontade de Deus para o povo. E diz a Bíblia que não houve uma pessoa igual a Salomão. Sabedoria, é claro que no final do seu ministério ele acaba casando-se com pessoas que não deveriam casar, ele acaba ficando uma pessoa idólatra, mas depois lá no livro de Eclesiastes ele começa a falar que por vaidade tudo é vaidade, e que nada debaixo do sol é mais importante do que a presença de Deus. Então, quando você prega para esses vasos que usam a tampa e que não querem aceitar o que você prega, que é para consertar o vaso, mas eles só querem pegar aquilo que é de bom e guardar para eles e não repartir para ninguém. Esses vasos com tampa são assim. Eles recebem de Deus, vão para casa e ficam guardados igual a panela de pressão. A panela de pressão, você desliga o gás, e se você deixar a panela fechada, ela vai ficar
chiando um tempo aí, e você deixa 1 hora, quem sabe, a panela, e quando você vai abrir, a comida está fervendo ainda, porque não deixou escapar nenhum vapor. Tem alguns crentes que são desse tipo assim, só quer para ele. É diferente do crente Maria Fumaça, que quando ele está cheio, ele sai espalhando fumaça e vapor para todo mundo. Quem está perto pega a fumaça, quem tá longe vê a fumaça. Lá vai um crente cheio do poder. Agora tem aquele crente que fica trancado. O meu negócio é adorar a Deus assim. Eu não consigo dar glória, eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar de Jesus. Eu sou crente só para mim, eu me salvei, tá bom. Não, Senhor. A missão da igreja, a missão do vaso, não é só para ele deve transmitir para outros aquilo que ele recebe de Deus. É claro que nós não vamos incentivar profetas aqui, entregar profecias que não é de Deus, e também não vamos incentivar ou incitar alguém a sair nos corredores, a pular e pegar a mão e levantar e chacoalhar e bater o pé no chão. Se Deus mandar, se faz. Se Deus não mandar, não se faz. O negócio é ser vaso, e quando você é vaso e Deus manda, você vai e Deus honra. Agora, quando você é vaso e você está querendo fazer a sua vontade, você vai, e o tempo é o teu maior inimigo. Sabe por quê? Porque o maior inimigo do profeta é o tempo. E ainda mais aqueles profetas que dizem assim, marca o dia, marca a hora que eu estou falando. E aí acontece, eu já marquei. Deus já falou assim, não, o cara está falando assim, diz o Senhor, eu marquei. Eu estava uma vez na central, o cara disse, marca o dia, marca a hora. Eu marquei o dia e marquei a hora. Não era para mim, era para uma outra pessoa, e eu peguei e anotei. E eu fiquei esperando, e quando chegou o dia, não aconteceu nada, porque o profeta estava longe, era profeta itinerante, aqueles profetas que passam e jogam profecia. Quando ele vê alguém chorando no banco, ele sai correndo aqui, vai lá, levanta a mão, e aí a pessoa está sensibilizada, está sofrendo, começa a chorar, eis que fala contigo, aí vai embora e você fica na tribulação. Isso não é vaso, isso é complicação, é vaso estragado, é vaso trincado, que está jogando coisas que não servem. Mas vaso que é vaso só serve para a edificação da casa de Deus. Glória a Deus. Literalmente, quantos vasos nós temos aqui? Literal, vasos. Nós temos quantos vasos aqui? Eu vejo 2. Aquele da frente é vaso, é uma bacia. Tigela? Tem vaso assim também? Tem, né? Então tá, 3 vasos. Para mim é uma tigela, mas é um vaso. Ok. Colocador de fruta, para mim é uma fruteira. Legal. Aqui tem 2 vasos. Se nós colocar mais um monte de vaso aqui, vai ficar bonito ou vai ficar carregado? Carregado. Literal. Agora, espiritual, nós não podemos ter só 2 vasos na igreja. Cada um de nós somos um vaso. E aí, a posição do vaso para receber de Deus é em pé, de boca para cima, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus instruir, ouvindo Deus recalcar. Porque às vezes o vaso não está pronto ainda. Mas eu tenho tantos anos de fé, pastor, mas o vaso ainda não está pronto. Mas está trincado. Precisa consertar a trinca. Então a posição do vaso é em pé. O próprio Deus fala para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não é levantar uma cadeira e ficar em pé. Estar em pé é estar em sentido de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Não é ficar em pé numa sinagoga, não é ficar em pé numa esquina. Não, ficar em pé na presença de Deus é estar vivo. É estar com o celular desligado, ou se estiver ligado só para ler a Bíblia, ou para procurar um livro como eu uso aqui. Até vou explicar que às vezes eu estou mexendo no celular, mas não é WhatsApp não. Porque aqui na igreja não é lugar de WhatsApp nem de Facebook. Aqui é lugar de adorar ao Senhor. Se usar um celular ou um tablet, use para adorar o Senhor, para a Bíblia, para pegar a cifra de um hino. Isso
Isso você pode usar agora para mandar mensagem, se encontrar lá na rua com fulano, com ciclano, ou marcar um jantar depois do culto. Isso você não faz, usa o celular para adorar o nome do Senhor. Porque nós não vamos fugir da era digital, nós não vamos escapar da era digital. Todo mundo está digitalizado, a nossa agenda está no tablet, no computador, está também no celular. Nós vamos ouvir os nossos trabalhos da agenda, porque hoje a nossa agenda é online. E alguém está reclamando, por que não fizeram encadernada? Porque quando fazia encadernada era uma dificuldade para vender, e quando vendia não recebia. Agora estão querendo. Ninguém contenta esse povo. Ninguém contenta esse povo. Cláudio Duarte faz umas bobices. Ninguém contenta esse povo. Né, Tiago? Quando era a agenda, trazia 50 agendas para o setor, tinha que correr, vende. Agora não tem agenda, estão pedindo agenda. Baixe lá no teu aplicativo e imprima uma agenda para você no corte prazo. É bem fácil. Então, contentar o povo, irmãos. Nem Deus no deserto conseguiu contentar o povo. Aí o vaso tem que estar em pé. E qual é a condição do vaso? Como é que o vaso vai ser cheio? Em pé e limpo. Aí você vai encontrar aqui em 1 Tessalonicenses, eu estou com a Bíblia aberta aqui, estou com ela escrita aqui, mas para que você, pastor, está tudo anotado. Tem gente que ia anotar assim a mensagem enlatada. Enlatada você vinha aqui fazer uma minestra, sabe o que fala? Trouxe enlatado. Não, senhor, eu só estou com os versículos que Deus me der, eu falo. Eu não estou aqui lendo o que eu... Agora, eu estou lendo a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:4 diz assim, que cada um saiba possuir o seu próprio vaso em santidade e honra. Você não deve cuidar do vaso do irmão. Você cuida do seu vaso. Você não tem autonomia de Deus para cuidar do vaso do fulano, do ciclano, do beltrano. Você tem que cuidar do seu vaso, santificar o seu vaso, encher o seu vaso, encher a sua vida. Depois de você estar cheio, daí você vai transbordar. E quando você transbordar, você vai contagiar alguém que está do seu lado. Mas não fique cuidando da vida do irmão para dizer assim, eu sou mais crente do que ele. Não, encha o teu vaso primeiro, transborde você primeiro, seja cheio da graça você primeiro, e depois os outros vão ver que você é uma bênção. Eu não tenho que dizer que eu sou uma bênção. Quem tem que dizer que eu sou uma bênção é quem está me ouvindo. Aleluia. O que tem que ter dentro do vaso? Aqui nesses vasos, se nós colocássemos um jacaré, alguém ficaria aqui dentro? Não. Se nós enchêssemos de barata, alguém ficaria aqui? Não. Se nós colocássemos siri aqui dentro, ninguém ia botar a mão. Se nós colocássemos pedaços de vidro, que Valentim tem vidro de toda cor, né? Enchesse de vidro aqui, fica bonito, mas ninguém quereria um vaso desse. Agora, esse vaso está com, como é que é o nome dessa flor? Orquídea. Já quase que eu disse tulipa. Orquídea. Não é original, tá? Natural, é artificial. Essa aqui vai dar chuva, vai dar sol, vai dar seca, vai dar ventilador, vai dar ar, ela vai estar sempre dessa, vai amarelar. Se fosse uma natural, deveria estar todo dia sendo regada ou levada para a rua. Assim é o crente. Tem crente que é um artificial já. Ele está dentro do vaso, mas ele é artificial. Ele vem para o culto, vem com roupa de crente, vem com a Bíblia de crente, mas quando ele sai na rua, ele é artificial. Ele não é natural. Ele não tem raiz. Ele não tem sombra, não faz sombra para ninguém. Ele não tem vida própria. Ele é um artificial. Ele não precisa de água, ele não precisa de Bíblia, ele não precisa de jejum, ele não precisa de irmão, ele não precisa de amigo. Ele é um crente artificial que consegue viver encasulado no seu mundo. Enquanto que o cristianismo não é isso daqui. O cristianismo precisa de ar. Se tivesse flor aqui, a zeladora teria que todo dia colocar o vaso na rua, lavar a folhagem, colocar água.
Mas como isso dá trabalho, e para ser um vaso de Deus dá trabalho, para ser uma pessoa que seja cheia de Deus, tem sacrifício a pagar. Hoje você não pode mais dizer que, não, irmão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você está arriscado a apanhar, ou alguém escrever alguma coisa contra você, ou colocar nas redes sociais que você foi grosso. Mas é verdade, tudo que dá trabalho ninguém mais quer fazer. Entrar no WhatsApp, no Facebook não dá trabalho. Você senta num sofá e passa 2, 3 horas, não tem trabalho algum. Pelo contrário, eu fui no dia das mães na casa da minha mãe, lá estavam todos os meus 6 irmãos, em 7 que nós somos, todas as noras, porque são 6 homens e uma mulher, e um genro, os netos e os bisnetos, e eu não via ninguém conversando pessoalmente. Cada um no seu canto, no seu mundo, no seu pedaço, falando um com o outro, longe 5, 6 metros um do outro. O mundo do isolamento. E isso entrou nas nossas igrejas, isso entrou na nossa casa, isso entrou no nosso tempo, e nós devemos falar sobre isso. Por quê? Porque vaso precisa de comunicação. O vaso precisa colocar-se aos pés do Senhor. O vaso precisa pedir ajuda. O vaso não convive sozinho. O vaso não tem perna para se mover. Se esse vaso aqui tivesse com flor natural, alguém teria que pegar, fazer força, levar para a rua todos os dias, pegar um sol. Precisa de ajuda para que um vaso sobreviva. O lado espiritual, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de irmãos que estejam ao nosso lado nos ajudando. Às vezes nós achamos que conseguimos vencer. Não. O Salomão diz assim, que o amigo em todo tempo ama, e na hora da angústia nasce o irmão. E tem vezes que você não tem como vencer as lutas, mas você tem um amigo chamado vaso do teu lado, que está dizendo assim, eu vou orar com você, eu vou jejuar por você, eu vou estender a mão por você, eu vou fazer algo por você. Nós devemos ser esse tipo de vaso. Um vaso que esteja cheio. Mas cheio do que, pastor? Aqui é cheio de uma flor artificial. Se não tivesse flor artificial, já tinha sumido aqui alguns insetos, já tinha sumido esse vaso, alguns paranhos, algumas larvas, alguma poeira estaria aqui dentro. Mas como tem essas flores, ele está sendo visto pelas flores. E tem muitas pessoas dentro da igreja que são vasos, mas estão vazios, estão cheios de pó, estão cheios de sujeira. É preciso deixar Deus tomar a sua vida, passar a vassoura, zelar por ele, limpar ele e derramar dentro dele o Espírito Santo, para que ele possa tornar-te a alegria da salvação. Às vezes as trincas, as mazelas da vida faz com que o vaso perca o conteúdo. Às vezes aqueles amigos, entre aspas, que você contava que fossem seus amigos, eles vêm e trazem uma decepção tão grande a você, e você acaba perdendo aquela virtude. E se você não cuidar, se você parar de orar, se você parar de ler a Bíblia, você vai entrando num costume, num mesmismo. Você levanta de manhã, anda o dia inteiro, corre o dia inteiro e Deus nada. Você levanta no outro dia de manhã, corre o dia inteiro, faz tantas coisas e Deus nada. Levanta no outro dia a mesma coisa, porque você não sente mais vontade de estar recebendo aquela manifestação gloriosa de Deus sobre a tua vida, e você acostuma com isso, e nós não podemos acostumar com isso. A Bíblia diz que multiplicaria-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas dos crentes que querem subir no arrebatamento, não pode esfriar o amor. Se você quer subir no arrebatamento, levante sua mão e diga assim: Senhor, eis-me aqui nesta noite como um vaso, e eu preciso ser cheio de Deus. Você consegue levantar a mão? Precisa de um óleo aí. Se precisa de óleo, vai descer óleo para levantar a sua mão. Aleluia.
ele está sempre nas mãos do Senhor. Agora deixe-me dizer algo.